Me chamo Isadora Pimentel, essa é minha parceira Beatriz Barros. A gente vai começar a entrevista. Bom, para começarmos a entrevista, fale um pouco do seu nome, a sua idade, naturalidade, onde a senhora nasceu, um pouco de sua história aqui em Roraima. Bom dia, meu nome é Maria das Dores Pereira da Silva. Eu nasci em Lagoa Grande, interior de Vitorino, que eu chamo interior dos interior, Vitorino. Tenho 44 anos e cheguei aqui em 2001. Por que a senhora veio para cá? Na verdade, eu vim para cá quando na época, eu era casada. E quando lá no Maranhão eu tinha meu emprego. E meu esposo não trabalhava, ele precisava encontrar emprego com facilidade, empregos com mais facilidade. E foi quando eu vim acompanhando ele, deixei meu emprego lá e vim acompanhando ele. Como foi sua trajetória desde o ensino escolar até hoje exercer essa função? A minha trajetória escolar? Sim. Eu terminei meus estudos, com muita dificuldade. Eu venho lá na minha trajetória, assim, onde a gente nasceu, nós não tinha colégio, nós tínhamos uma professora que era voluntária e na época, quando eu vim para a sala de aula, eu tinha 8 anos. Lá era muito menino e não tinha professores. E essa professora começou a ensinar a gente com muita dificuldade na casa dela. Eu lembro que só tinha um caderno que ela dividia as folhas com nós todos. E a gente compartilhava esse caderno e sandália também. Eu compartilhava minha sandália com meus irmãos, porque a gente não tinha calçado na época para vir para o colégio. Então, lá nesse local, o nosso colégio começou assim. Fiquei estudando lá até a faixa etária de 10 anos com ela. E depois eu saí de lá do interior e fui para uma outra cidade grande. Atualmente, o que a senhora faz? Assim, essa é a sua profissão? Hoje eu sou presidente do Anjo de Luz. Quando eu cheguei aqui em Boa Vista, eu passei um certo tempo trabalhando e gerei uma deficiência. Tive um AVC com 27 anos e esse AVC me deixou sequelada. Fiquei cadeirante. Após, na época do AVC, gerou um coágulo de água no cérebro. Foi preciso colocar uma válvula no cérebro. E mesmo eu cadeirante, eu cheguei a engravidar. E eu não podia mais engravidar, porque eu já tinha um coração grande e uma válvula no cérebro e era cadeirante. Então eu já vivia no alto risco constante e pressão alta. Como essa época eu já estava com pressão alta, e foi quando o médico, fui para uma consulta de rotina, e o médico já encaminhou, logo descobriu que eu estava grávida, já encaminhou para a maternidade para que fosse tirado o feto. E como assim a senhora relacionou? Assim, foi a sua primeira filha, né? Não, eu tenho mais 2 filhas. Eu tive 3 filhas, 3 meninas. E quando ela nasceu, o que a senhora sentiu? Quando a Esther nasceu, na verdade, a trajetória da vida da Esther foi assim, bem difícil, porque quando a gravidez dela foi totalmente alto risco, que eu cheguei a fugir da maternidade. Quando eu cheguei lá, fizeram a junta médica, né? E essa junta médica mandou para o Ministério Público para que fosse tirado o feto com 3 semanas. E como eu já tomava remédio controlado, eu passei um mês lá no hospital tomando remédio controlado. Quando foi um dia, eu só dormia, acordava, tomava banho e dormia. E esse período que eu estava lá, um dia esqueceram meu remédio. E me deram banho e me deixaram na cadeira. E eu pedi a outras pessoas que me conseguissem levar lá de fora do hospital e foram me empurrando na cadeira de roda e eu fugi do hospital. Voltei para casa. E foi quando eu decidi ter a Esther. E a Esther, fui fazer o pré-natal normal da Esther. Faltava 3 semanas para um mês. Só que eu já sabia que o neuro falou, o que me acompanhava, que a Esther ia nascer sem cérebro. Então, qualquer hora eu podia ter uma boa, que a Esther, provavelmente, o meu remédio ia estar nesse aborto da Esther.
E quando faltava 3 dias para 6 meses, eu tive um reclame. Aí foi preciso tirar a Esther. A Esther pesava menos de 1 quilo. Com a hidrocefalia bem avançada. Ela só tinha metade do cérebro. E foi quando eu fui parar na UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu passei 20 dias na UTI. Aí com 20 dias eu fui melhorando, aí eles me tiraram e voltaram para a maternidade. Só que bem antes, nessa história da vida, bem antes, nesse período eu ainda era casado. E meu esposo foi ver a Esther. Quando ele chegou lá, que a maternidade chamou ele não aceitou a deficiência da Esther. E ele disse que não ia aguentar 2 pessoas com deficiência na vida dele. Aí foi quando ele pediu separação. Quando eu saí da UTI, foi transferida de volta para a maternidade, foi quando o médico chegou, chegou a intimação que eu teria que ir no Tribunal de Justiça para a audiência que eu teria audiência de separações. E eu ainda estava na cadeira de roda, eu não andava ainda. E eu não sabia o que era, o porquê que eu estava sendo chamada lá e eu fui. Eu vim saber que eu estava separando na audiência. Caraca, isso foi um baque, né? E para mim era muito difícil, porque eu não tinha familiares aqui, eu só tinha meus 2 filhos. E as minhas filhas estavam na casa de outras pessoas, que são meus amigos. E quando eu cheguei lá foi que eu vim saber, mas mesmo assim eu erguei minha cabeça. Eu assinei o termo de separação. Mesmo eu sabendo que eu estava passando por todas as dificuldades. O Esther, a Esther, nessa época, a médica já tinha falado para mim que a Esther estava em estágio final, que não poderia mais fazer nada por ela. E foi quando eu vim chamar um outro médico que já me acompanhava para ir lá ver a Esther, para poder me ajudar a fazer a cirurgia, conversar com os médicos lá de dentro. E foi quando esse médico esse neuro, foi lá e conversou com... Chegou lá, eu lembro que a enfermeira disse que não tinha chamado ele. Ele disse, não, foi a mãe que me chamou. E quando ele olhou, ele disse, só uma ultrassom, pode ser mentirosa. E quando ele foi, eu perguntei para ele, doutor, tem a possibilidade de botar uma válvula? Ele disse, tem, mas possa ser que ela tenha óbito. Mas vamos bater uma tomografia para a gente saber se ela ainda tem algum resto de cérebro. E foi quando ele pediu a tomografia, foi batido. Aí ele voltou para ver a tomografia e pediu outro médico que era neuro, que atendia na maternidade, para fazer a cirurgia, para colocar uma válvula na cabeça dela. Aí eles falaram, disse, olha, pode ser que ela tenha óbito na hora da cirurgia. Aí me deram tempo para me assinar, e foi quando eu falei, disse, olha, eu prefiro que ela morra tentando do que ela morrer, ficar esperando só a morte. E foi quando foi a cirurgia dela. A cirurgia dela, graças a Deus, foi um sucesso, drenou a metade da água do cérebro dela. E foi quando ela foi evoluindo um pouquinho, ganhando peso. E nessa época, só era eu e Deus e ela. Porque era a mulher mais insuportável que vocês poderiam imaginar dentro da maternidade. Porque eu achava que todos os profissionais na época não me entendiam. Isso é tipo uma depressão após parto que várias mães têm quando acontece algum tipo de... Tipo assim... Algum problema. O período que está na gravidez. E eu passei por esse momento igual várias outras mães de pessoas com deficiência. Que acontece, né? Que passo também. E como começou a história do Mães Anjos de Luz? Quando comecei, depois eu passei 9 meses no hospital com a Esther. Quando eu saí com 9 meses, estava com 1 ano, eu tinha encontrado a doutora Ana Carolina, que é mãe de pessoas com deficiência. Aliás, o filho dela caiu na piscina no mesmo período que eu estava na maternidade. Ele era pediatra da Esther.
E a gente rapidamente se uniu muito fácil. E foi quando eu falei para ela, vamos criar um grupo para atender 20 crianças com deficiência que não tenha condições e não conheceu direito. Aí ela disse, não, vamos. A gente chamou uma amiga nossa, que é a Valentina, e ela é assistente social, a gente montou um grupo para atender 20 crianças com deficiência. Só que eu não tinha muita experiência, ela também não, o que nós tínhamos era dor, porque eu achava que eu era culpada pela deficiência da minha e ela se achava culpada por ter deixado o filho dela cair na piscina. E a gente se reuniu e montamos o grupo. Na verdade era um grupo sem nome, depois eu criei o nome, lavando roupa, passei uma noite todinha lavando roupa e criei o nome de Associação Grupo de Mãe Anjo de Luz. Qual dificuldade você enfrentou estando sozinha sendo mulher nessa caminhada, no projeto? Olha, eu enfrentei vários. Se eu for te dizer, acho que eu vou apontar vários. Mas eu te digo, nós mulheres, nós temos a nossa dificuldade maior é a violência doméstica, que a gente não sabe lidar com ela. Mas em termos de você correr atrás do seu direito igual eu fiz, eu não encontrei dificuldade. Porque cada dificuldade que eu tinha vontade de lutar mais. Eu tinha sempre aquela força de vontade de correr atrás. E eu sempre consegui. Então eu creio, para mim, eu não considero como dificuldade, eu considero sempre como expectativa de sempre conseguir o que a mulher quer. Porque quando ela pensa numa derrota, vamos supor, eu não consegui hoje, mas amanhã eu já estou com a mente preparada para amanhã eu conseguir. Isso diferencia as mulheres dos homens? Isso que você falou. Sim, em algumas coisas, entendeu? Diferencia sim. Tem homens muito bons, como pai de pessoas com deficiência, tem homens maravilhosos, mas eles têm uma dificuldade. Por exemplo, eles não conseguem, vamos supor, eles vão ter um filho com deficiência. Ele leva hoje no médico se você agendar para ele. Ele não faz todas as perguntas, meu filho está doendo aqui, ou meu filho está com dor de cabeça, ou meu filho não dormiu, ou meu filho... Várias perguntas que nós mulheres temos a expectativa de fazer, eles não fazem. E o foco deles é muito menor do que o nosso, porque nós somos curiosos. Por exemplo, se a gente nós estamos trabalhando o dia todo, e quando chega em casa, nós somos mulheres para continuar trabalhando. Nós somos mulheres, o próximo dia, por mais que a gente não tenha dormido, mas a gente vai, no outro dia estamos novinha em folha para continuar trabalhando. E diante da pessoa com deficiência, por exemplo, se você não ficar dizendo para ele a medicação que ele tem que dar na hora certa, se você não agendar tudo para ele, por mais que ele ame o filho dele, mas ele nunca imagina, ele dá uma medicação hoje, amanhã ele já relaxa. E hoje, a senhora já tendo um projeto bem encaminhado, qual a maior dificuldade que a senhora vê hoje, que a senhora tem? Diretora do projeto Mãe Anjo de Luz, a senhora pode dizer que a Esté foi o início disso tudo? Sim. Inclusive, se não fosse por Esté, com certeza eu nunca tinha criado o Anjo de Luz. E quantas pessoas hoje a senhora atende? Hoje a gente atende 9.330 pessoas com deficiência. Sim. Bom, na década de 80, os cargos mais importantes eram dados aos homens. De lá para cá, essa realidade vem mudando. E colocando nos dias de hoje, qual a sua visão sobre o papel das mulheres na história do Brasil? Eu acho que a mulher realmente, ela passou por vários preconceitos. E só agora que a gente está tendo condições de mostrar o nosso talento e mostrar realmente que a gente temos condições de assumir qualquer cargo sem nenhum preconceito e temos possibilidade
de até fazer, não querendo ser melhor do que o homem, mas se tornando com mais habilidade do que o homem. Então, Dona Maria, agradecemos muito a sua participação. A sua história é realmente uma história que tem que ser mostrada para o máximo de pessoas. Porque de uma dificuldade que nós, que não temos essa dificuldade, a gente vê como dificuldade, a senhora fez um sucesso, a senhora realmente é uma empreendedora social que merece ter a sua história contada e mostrada nas escolas, como é o nosso trabalho. Então, agradecemos a sua disponibilidade, o seu trabalho é um exemplo e, como a senhora tem uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, né? Vejo que a senhora é religiosa, desejo que Deus abençoe o seu trabalho cada vez mais e que a senhora continue sendo um exemplo para todas as mulheres desse estado. Muito obrigada. Na verdade, eu sou abençoada, porque esse projeto pode contar hoje com a maior quantidade de mulheres que você imagina. Então, hoje a gente agradece esse desempenho de várias mulheres. Eu só estou à frente, mas por trás de mim nós temos vários anjos. E quantos homens a senhora atende aqui que são pais de crianças com necessidades especiais? Pai, nós atendemos. Hoje nós temos mais mulheres separadas do que homens. Então, praticamente homem, nós devemos ter uns 2.000 a 3.000. O restante tudo é mulher. Tudo é mulher. Parabéns para a senhora, o seu trabalho Obrigada. é lindo. Muito Agradecemos obrigada. muito.